Olá, galerinha do Pincelado do Saber. Estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas, né? E hoje eu gostaria de comentar com vocês um texto do Dietrich Bonhoeffer, né? Alguns dizem Bonhoeffer, mas eu gosto da pronúncia de Bonhoeffer, né? Dietrich Bonhoeffer fez o doutorado em teologia, né? Na Universidade de Berlim. E ele é conhecido por fazer parte de uma escola onde ele trata a ideia de um cristianismo arreligioso, um cristianismo que está para além das nomenclaturas, das institucionalizações e do esboço ou arcabouço teórico propriamente das religiões. Uma outra consideração a ser feita do Dietrich Bonhoeffer é sobre o texto que nós iremos trabalhar. O texto que nós iremos trabalhar chama-se Discipulado. Por que esse texto é tão interessante, né? Esse texto é fruto de dois movimentos. O primeiro movimento foram as aulas, né, e os estudos que foi realizado por Dietrich Bonhoeffer em uma universidade clandestina diante da ascensão do nazismo na Alemanha. Uma outra consideração é que esse texto é de 1937, né? E ele é fruto do movimento da Igreja Confessante. Quem não se lembra, a Igreja Confessante foi uma igreja que não se rendeu às teorias e à política do nazismo. Porque se nós pegarmos grande parte da igreja luterana, ela aderiu ao movimento nazista. Por isso, essa já seria uma primeira ressalva, não se encante quando você vê uma igreja apoiando algum candidato político ou algum personagem político apoiando institucionalmente. Não se encante com isso. Isso não é reflexo de caminhos bons. Imagine que a maioria dos teólogos, pastores protestantes, quando aderiram ao movimento nazista e compraram a ideia, certamente não achavam estar fazendo algo maléfico, assombroso, né? Mas a história deixou aí registrado que foi o pior caminho. Toma um caminho que não é o caminho, que não é o melhor caminho, que não é o bom caminho. Então se atente para que tipo de candidato, para que tipo de político, para que tipo de perfil político a instituição religiosa está se submetendo, está se inclinando, está venerando, está apoiando. Eu sempre digo para você fazer essa análise e aí você chega às conclusões que você preferir. Uma outra coisa que eu gostaria de pontuar aqui é que logo na introdução do texto tem uma afirmação, e é a afirmação que eu gostaria de dar início à nossa fala sobre o texto do discipulado, né? A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que o Dietrich Bonhoeffer ele faz a seguinte afirmação. Olha só, gente, só dá para ser em Adão ou em Jesus. Não dá para viver a vida sem estar em Adão ou estar em Jesus. Isso é, não dá para ser alguma coisa, não dá para existir se você não estiver encaixado em alguma dessa dualidade. Ou você está em Cristo, ou você está em Adão. Agora, o que isso significa? Se nós dicotomizamos a realidade e todas as experiências humanas e criamos, de certa forma, esses tipos ideais, elaboramos esses conceitos e essas ideias de estar em Adão e estar em Cristo, se a própria Escritura, com o Evangelho paulino, com a mensagem paulina, traz para nós essa dicotomização através dessas singularidades plurais ou dessas individualidades múltiplas, né?
porque Adão representa um grupo de pessoas, porque Adão representa uma coletividade e Cristo representa um outro grupo de pessoas e uma outra coletividade com um outro padrão moral, ético, social. Quando nós olhamos para essas individualidades coletivas, né, ou singularidades pluralizadas, quando nós olhamos para isso, o que é que está por trás dessa afirmação? E aqui eu gostaria de fazer o primeiro ponto sobre o texto do discipulado. O que está por trás é que o Dietrich Bonhoeffer está dizendo para nós o seguinte: não existe a possibilidade de existir de ser humano senão na coletividade. Não existe homem, não existe indivíduo, não existe um ser humano que não esteja embutido na coletividade. Não existe experiência humana sem a comunidade. Isso é muito forte se a gente for pegar a teologia do século XX, né? É muito interessante essa ideia, porque lá no Jürgen Moltmann, a gente vai falar, olha só, o próprio Deus é uma comunidade. O conceito de trindade expressa exatamente isso. Deus é relação. Deus é relacional. Deus é comunitário. Deus é comunidade. Deus não é indivíduo. Deus é coletividade. Deus é coletivo. E é muito forte isso. E aí, quando a gente vai para a própria teologia do Dietrich Bonhoeffer, eu gostaria de citar aqui dois autores que me vêm à cabeça. O primeiro é o Aristóteles, né? Porque o Aristóteles vai dizer para a gente o seguinte: olha, o homem é zoon politikon, isso é, o homem é um ser político. Ou seja, não existe um homem que não esteja na polis, não existe um homem. O homem não é homem se ele não está na coletividade, se ele não está no conjunto. O homem não é homem se ele não está na comunidade. Mas, além disso, é interessante fazer a observação, existe um outro autor que é o Emile Durkheim. Porque o Emile Durkheim vai dizer o seguinte: olha, Deus é coletividade. Ou seja, Deus é social. Mas não só Deus é sociedade, mas as nossas experiências com Deus, elas são sociais, né? Não existe a individualidade pura em si, per si, né? O que existe é a comunidade, é a coletividade, é o social. O Dietrich Bonhoeffer está dizendo o seguinte: olha, não existe ser humano que não esteja em um tipo de coletividade. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Essas unidades múltiplas ou essas singularidades pluralizadas diz exatamente sobre isso. Olha, só dá para ser um em Adão ou em Cristo. Esse seria o primeiro tópico que eu gostaria de trabalhar sobre o texto do discipulado. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que tenha sido aí uma informação interessante. Espero que você possa fazer a sua teologia a partir disso que nós estamos comentando, né? E que até o próximo Pinceladas do Saber, e que você possa aproveitar bastante o nosso canal aí. É hora de dar